Olá pessoal, bom dia! Vamos hoje para nossa live então, combinadíssima, sobre Saturno e o sentimento de rejeição. Pessoal, o que eu separei aqui para conversar com vocês nessa live hoje? 3 pontinhos super importantes, tá? Que ao longo do tempo da nossa live, que eu acredito que vai ser entre 30 minutos a 45, tá? No máximo, a gente vai discorrer sobre os temas, né? A questão psicológica do sentimento de rejeição, do complexo de rejeição, tá? Um mito associado ao complexo de rejeição e ao planeta Saturno, que pela astrologia é o significador que se conecta quando alguém fala com a gente sobre essa dor da rejeição, sobre essa ferida da rejeição, na mente do astrólogo e do astrólogo terapeuta que nem eu já vou, né, catando lá no mapa da pessoa o planeta Saturno e as relações que este planeta tece com o restante do mapa, tá? E para finalizar, eu vou falar um pouquinho da associação que eu faço com o tema da rejeição a essa carta do tarô de Waite, que é o 4 de copas, perdão. Você tá vendo, né, a imagem que existe a mão psíquica, ela tá oferecendo uma taça ao garoto, né? Pra mim ele parece um jovem sentado, né, embaixo de uma árvore tipo Buda, querendo se iluminar. E ele tá recusando, ele não quer, né? Ele não tá aceitando. E exatamente isso, rejeição, gente. É a gente conseguir dizer não e também receber nãos, né? Então, isso aqui, né? Dizer um não a algo, alguém, alguma situação na vida, é a dor de quem que tem o complexo da rejeição. Dizer e receber nãos da vida, tá? Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Daniela Baltazar, eu sou astroterapeuta e também astróloga, óbvio, né? Porque para eu ser astroterapeuta eu preciso ser astróloga em primeiro lugar, mas eu também sou psicóloga clínica. Se você não conhece o meu outro Instagram, vai lá, tá? No meu Instagram, que é psicóloga Daniela Lemos, e vai lá conhecer meu trabalho, mas eu também sou taróloga, eu sou mestre em Reiki, o pessoal tá chegando, vou dar um bom dia aqui pro pessoal, tá? Eu fiz a apresentação aqui da live, depois você dá uma olhadinha e já vamos tocar ficha, certo? Então eu trabalho com várias técnicas que me permitem auxiliar o ser humano a manter a sua paz psíquica e emocional na vida para lidar, né? Com todos os desafios que a gente encontra ao longo da nossa jornada, tá bom? Recentemente, para mim, 2 anos, né? Eu venho trabalhando bastante também com constelações familiares, que ajuda bastante. Mas vamos lá então, pessoal, né? Então, começando pelo tema da rejeição do ponto de vista psicológico, tá? Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho do que eu separei. Eu gosto sempre de buscar, para começar a conversa, o conceito na internet sobre os temas que eu vou falar. Então, segundo a internet, o dicionário da internet, o que é rejeição? É repelir, é se afastar, é recusar, que nem eu falei pra vocês, ó, da carta 4 de copas, né? Ele tá recusando uma oferta, né? É recusar, é pôr de lado, é largar, é não acolher, é não assimilar, é excluir, é dizer não, né? É rechaçar, é não querer, tá? Muitas vezes as pessoas confundem os sentimentos e principalmente o sentimento de rejeição com abandono, né? Que são sentimentos bastante semelhantes, têm suas diferenças. Pela astropsicologia também o abandono é conectado ao planeta Saturno, mas hoje nós vamos falar da rejeição, outro dia eu posso falar do abandono se vocês quiserem. Mas para mim o que diferencia muito a rejeição do abandono é exatamente essa frase: a rejeição eu não quero, o abandono eu não posso, tá? Guarda essa chave aí para vocês, que ao longo da nossa conversa, dessa live e quando eu fizer a do abandono, você vai ver que faz o sentido, tá? Então, esses são os conceitos para a palavra rejeição, tá? Então, assim, gente, quem tem um complexo de rejeição tem muita dificuldade em viver esses tipos de situações que eu listei ali para vocês. E esse é um ponto inicial, sabe? A gente precisa sempre entender que existe uma grande diferença em quem tem esse complexo instaurado na sua psique e em quem não tem. Porque a rejeição é uma situação da vida humana. Faz parte da vida humana a gente rejeitar e a gente ser rejeitado, que eu falei pra vocês. É escolher
dizer não a algo que a gente não tem interesse, que a gente não quer, seja, né, qualquer situação na vida. E receber esse não também, quando as pessoas não têm interesse ou não nos querem, né, por algum sentido, entende? Então, assim, faz parte da vida. Só que quem tem a ferida da rejeição, viver este tipo de experiência é o gatilho para acionar, eu penso sempre assim, num redemoinho, sabe, assim, que suga a pessoa e leva ela para um lugar de muita dor e muito sofrimento, que é muito diferente de quem não tem. Quem não tem o complexo de rejeição instalado na sua psique é a pessoa que vai lidando com os nãos da vida e vai seguindo adiante. Geralmente, quando a gente tem um complexo de rejeição, um não que a gente receba ou que a gente tenha que dar pode nos paralisar, pode nos atormentar, pode nos desequilibrar, né? Nos descentralizar, deixar a gente instável, fazer a gente entrar num conflito psíquico, emocional, uma crise enorme. Vocês entendem? Então essa é a grande diferença. Por isso que muitas vezes as pessoas que eu atendo, que têm o complexo de rejeição, elas olham para as outras e falam, nossa, mas para minha amiga parece que é tão fácil receber um não dos caras lá que ela tá afim de ficar, ou de uma proposta de trabalho que ela ficou interessada, ela fez seleção. E eu, meu Deus, eu já evito tentar, porque se eu receber um não, eu fico derrubada por muito tempo. E esse é uma das características que eu listei aqui, para vocês entenderem, de quem tem um complexo de rejeição. Muitas vezes são pessoas que nem tentam certas coisas que desejam na vida, pelo medo de, ao serem rejeitadas, né? Porque também sempre existe muito aquele pensamento inconsciente fixo de que ela não vai conseguir, não vai dar certo, ela não vai ser escolhida, ela vai ser rejeitada, porque tem a baixa autoestima associada também como uma característica do complexo de rejeição, e tem o isolamento e o medo de tentar. Olha o isolamento aqui também super retratado, bem retratado nessa carta, né? Ele tá ali sozinho, parece que no meio do nada, né? Debaixo de uma árvore, olhando para as coisinhas que ele tem, as 3 taças, né? E não aceitando alguma coisa que vem ali de fora, tá? Então, são pessoas que a gente diz que muitas vezes evitam de ir para o mundo, de viver a vida, de se relacionar com os outros, porque elas são muito frágeis a qualquer não. Então, elas, né, se protegem dessas situações que são da vida, se isolando e não se relacionando. É uma tentativa do inconsciente dela dizer, tá bom, assim você não vai sofrer, você entende? Essa é uma das características que estava aqui listado, eu acho que era uma das últimas, mas eu vou seguir adiante então, não vou me perder aqui não, tá? Então, pessoal, existe essa diferença de quem tem um complexo de rejeição ativa e quem não tem, ao vivenciar os nãos da vida ou ao ter que dizer não. Muitas vezes as pessoas que têm complexo de rejeição, elas não conseguem dizer não para situações que elas gostariam ou elas deveriam dizer não, porque elas não sabem receber não. Ou seja, a dor de receber um não é muito grande. Então, elas também não conseguem fazer isso, porque na vida é tudo dialético, pessoal, certo? É sempre assim, o que eu temo em viver na vida, eu temo em causar isso pro outro. Então, se eu temo receber um não das pessoas, como é que eu vou dizer um não para as pessoas? Então, isso é uma fragilidade de quem tem um complexo de rejeição, é dizer não para alguém. É colocar o outro neste lugar que é de dor para si, né? Projetando no outro, que o outro também vai vivenciar a mesma dor que a pessoa sente, né? O eu sente ao receber um não. É um mecanismo da mente, são as projeções. A gente projeta nos outros o que está dentro de nós, tanto positivo quanto negativo. Então, essa fragilidade em receber não, muitas vezes prejudica com que a pessoa que tem um complexo de rejeição diga não ao outro, porque no inconsciente dela, ela diz assim, como é que eu vou fazer esse mal para outra pessoa? Se quando eu recebo isso aí me destrói, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela diz sims para a vida, para situações, para pessoas, quando ela deveria ou gostaria de dizer não, tá? Essa é uma outra fragilidade de quem tem o complexo de rejeição, tá? Outro tema importante, que são pessoas que elas tentam inconscientemente se ofuscar, se apagar, se esconder, que nem eu já falei ali para vocês, né?
a tentativa de fugir do mundo, fugir das relações, não aparecer, certo? Ficar quietinho no seu canto, para que não ative nas relações a possibilidade de receber um não, de ser criticado. Outra fragilidade das pessoas com complexo de rejeição são as críticas, porque na mente inconsciente das pessoas com complexo de rejeição existe a baixa autoestima, certo? Então, para tentar compensar uma tendência à baixa autoestima, são pessoas que se cobram demais de serem perfeitas. E aí, pessoal, como elas se cobram demais em serem perfeitas, elas são vulneráveis às críticas. Porque uma crítica está te dizendo que você não é perfeita e ninguém é perfeito nessa vida, né? Isso é uma realidade. Só que na mente inconsciente de quem tem um complexo de rejeição, existe a tentativa inumana, eu sempre falo para as pessoas, não é dos humanos a perfeição é dos deuses, é dos seres divinos. Nós humanos somos imperfeitos e devemos aceitar a nossa imperfeição, certo? Mas a nossa mente, gente, ela fantasia, ela tenta criar que nós podemos ser perfeitos, devemos ser perfeitos, e aí a psique que se escraviza nesse ditame da mente inconsciente de perfeição, ela se aprisiona ali e ela sofre demais. Então, em relação à baixa autoestima, quem tem um complexo de rejeição tenta ser perfeito. E aí fica vulnerável às críticas. Então, uma crítica pode derrubar a pessoa naquele lugar sombrio, saturnino, né? Já pegando o gancho com o planeta Saturno, que eu falei para vocês na live do sábado anterior, né? Essa aqui é uma série de lives sobre o planeta Saturno do ponto de vista astropsicológico, então tem toda uma construção. Se vocês não viram a live da semana passada, ela tá salva ali na parte dos rios aqui do meu Instagram, deem uma olhadinha lá, que eu falei para vocês da queda ao Tártaro, saturnino, né? E todas essas situações que eu tô trazendo pra vocês, a minha gata, ela quer passear, eu não deixei ela passear, que eu tô aqui conversando com vocês. Aí ela veio aqui participar da live, certo? Então, pessoal, quando qualquer uma dessas situações que eu tô trazendo pra vocês aqui, de fragilidade da psique, de quem tem um complexo de rejeição, é ativado, aquela queda que eu falei pra vocês no início da live, né? Que eu vejo assim como uma espiral, sabe? Parece aquela tormenta, aquele furacão que vai chegando assim, e pega a pessoa, redemoinho, e leva ela assim, né, para um buraco negro, sei lá, né? Um vértice de energia, e a pessoa se desorienta totalmente, né? Então, eu vejo muito associado a essa questão da queda, né? Quando as vulnerabilidades são ativadas por uma situação de não, de crítica, de ter que se mostrar, e o medo de ser rejeitado, né? Então, é muito fácil a pessoa cair nesse limbo, e o limbo saturnino, eu falei lá na live anterior, é depressão, muitas vezes é tristeza profunda, isolamento, é apatia, é se trancafiar ali num quarto escuro, como eu falo, né? E tem muita dificuldade de sair, tá? Onde é que eu tava aqui com vocês? Olha só, pessoal, outra característica super importante de quem tem um complexo de rejeição é a tendência a fugir da realidade, tá? Olha só, né, que interessante, do ponto de vista psicológico, para reconhecer esses padrões internos, né? Lembra que eu falei ali do padrão de fuga? Fuga do mundo, fuga das relações, fuga das situações possíveis de rejeição, passíveis de rejeição? Então, também existe uma fuga subjetiva, né? E a pessoa pode ter uma tendência a se refugiar no mundo interior de fantasias, de ilusões, de devanear, de criar o seu mundo perfeito dentro da sua própria mente, tá? Então, são pessoas que são muito fantasiosas mesmo, certo? Então, isso tudo para evitar sofrer, né? Tem um filme agora que me veio na cabeça, que é a Matilda, vocês já viram? De uma menininha que ela foi rejeitada pelos pais desde a gestação, né? A mãe rejeitava que ela estava grávida de um bebê, na hora do parto a mãe não queria entender. É um filme infantil,
mas é um filme, assim, que tem um tom de sátira, de comédia, né, de ironia, apesar de ser um drama, história muito triste, muito pesada, né? Da Matilda, que foi rejeitada pelos seus pais desde sempre, né? E essa menininha, ela se refugia no mundo da fantasia e da ilusão. Então, ela conta histórias, né? Então, ela vive as situações lá na casa dela com os pais dela, ela vai crescendo, ela chega na idade escolar, e aí ela já se refugiava no mundo da fantasia lendo livros. Ela devorava todos os livros da biblioteca lá, que tinha lá na cidade dela. E aí a cabecinha dela, né, começava a criar muita fantasia, ilusão, histórias, e tudo de ruim que ela vivenciava no ambiente familiar dela, ela criava uma outra história na cabeça dela. E aí ela contava para a bibliotecária lá onde que ela estava sempre lá, né? Um outro mundo, que os pais dela amavam ela e sentiam muita falta e tal. Até que ela começa a acessar a raiva e contar uma outra história. Enfim, gente, é muito interessante esse filme. É antigo, quem não viu, eu recomendo de ver em relação ao tema da rejeição. E para entender, né, esse padrão de fuga da realidade, criando fantasias e ilusões na própria mente, tá? Que muitas vezes elas podem se confundir com a realidade, mas a gente já tá indo ali para outro campo, não é a minha intenção aqui. Vou seguir adiante aqui o que eu preparei para conversar com vocês. E olha só, outro ponto que eu acho interessante de se notar nesse padrão de rejeição, tanto em si quanto na pessoa que você está se relacionando, tá? Porque pode ser que ela tenha um complexo de rejeição. E, gente, semelhante cura semelhante, semelhante atrai semelhante. Se você tem o complexo de rejeição ativo na sua psique, pode ter certeza que das suas relações, muitas pessoas também têm, né? As pessoas se atraem. E aí, como vocês vão viver na relação de vocês, várias situações de que um se sentiu rejeitado, o outro se sentiu rejeitado, e começa a dar os conflitos ali, como uma tentativa cósmica de proporcionar o ambiente de cura para vocês, né? Toda vez que a gente se relaciona com alguém que tem as mesmas dores e as mesmas feridas que a gente, é uma forma que a vida está nos trazendo de nos curar, certo? O semelhante cura semelhante. A gente, ao ser tocado no nosso ponto nevrálgico pelo outro e o outro por nós, vai acionar ali uma energia, uma fogueira, situações complexas que, do ponto de vista psicológico, para a gente fazer alquimia mental, a gente precisa do fogo, né, das situações difíceis da vida, que se a gente bem canaliza, a gente pode transformar ali algum circuito interno nosso, algum caminho nosso que está ali desarmonizado como a gente gostaria, e fazer alquimia mental, alquimia interior. Então, na fogueira, né, das situações complicadas da vida que a gente tem o potencial de transformar e de nos curar, tá? Então, tudo isso para falar que são pessoas que facilmente podem se sentir sufocadas pelo outro quando estão recebendo amor e afeto e atenção, que é tudo que a pessoa que tem um complexo de rejeição tem uma fragilidade com o tema do afeto, da atenção, do amor, do carinho, de sentir-se importante pelo outro, de sentir-se bem-quisto pelo outro, desejado pelo outro, visto pelo outro, né? Isso tudo são as fragilidades que essa psique ou essa alma carrega no seu interior. Isso tem a ver com Saturno. Saturno já pegando um pouquinho, já vou, né, aí mergulhando no Saturno, tá? Mas Saturno são as nossas experiências de falta, são as nossas experiências de castração, de limitações, de limites que a vida nos deu, tem de restrições, dos não ter, do não poder, não ter, né? Então, assim, pessoal, são de verdade pessoas que têm essa aridez, essa escassez em afeto, em atenção. Então, também são pessoas que, como tem essa escassez, essa aridez, e aí aquela coisa que eu falei para vocês, é sempre dialético, né? A gente não tem como saber, né, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Voz ativa e voz passiva. Será que eu não tenho porque eu também não dou? Será que eu não dou porque eu nunca tive? Né? Porque a gente vive esses complexos sempre do ponto de vista ativo ou passivo, né? Ou eu rejeito as pessoas, ou as pessoas me rejeitam, ou os dois. Mas a gente não tem como saber, né, de onde é que isso surgiu, a raiz. Eu fui rejeitado, por isso eu rejeito.
né? Tá ali no mapa, no seu mapa. Você nasceu com esse Saturno enfático e o tema da rejeição. Por algum motivo nessa vida você precisa curar o máximo que você puder, certo? Não vale muito a pena a gente tentar entender os porquês, né? Mas o que a gente faz com isso? Como que a gente se remaneja, tá? E então é um fato que as pessoas que têm o complexo de rejeição ativo em suas psiques, elas têm uma dificuldade em lidar com a atenção, né? Tudo que elas querem, amor, atenção, afeto, mas quando isso chega, por elas não terem recursos de lidar, elas podem se sentir sufocadas, elas podem entender isso como invasão, entende? E fugir disso, e se refugiar, né? E que nem eu estava falando, o movimento de fuga, sabe? E ela rejeitar esse amor, esse afeto e essa atenção que ela tá recebendo do outro, que é o que ela tanto quer. Vocês percebem como é complexo, né? Por isso que o Jung colocou esse nome. É complexo mesmo. Parece aquela outra carta do tarô da roda, da fortuna, né? Do Ouroboros, assim, que você fica ali girando em círculos e você não sai do circuito. Esses dias eu vi algumas pessoas falando do ratinho andando ali naquela roda, né? Na roda do ratinho, o rato que fica ali sempre girando em círculos e não sai do lugar, né? Por mais que seja uma dor muito profunda na alma das pessoas, elas também não sabem como viver diferente as situações de não e de restrição na vida. Elas são levadas ao lugar da rejeição facilmente e constantemente, ou elas se sentindo rejeitadas ou elas rejeitando, né? É como se a mente inconsciente dissesse, não, isso não é pra mim. Existe essa baixa autoestima. Só um pouquinho, pessoal, que a gata tá aqui enlouquecida. Ô, Isadora, vem aqui. Ei, depois. Não, agora não. Ela tá aumentando o tom aqui, gente. Enfim, como as pessoas, pela baixa autoestima, é como se existisse uma crença inconsciente que diz assim, não, isso não é pra mim, não. E a pessoa não consegue lidar e foge, né? Então, muitas vezes, se você não tem um complexo de rejeição e você já se conectou com alguém que tem, você não consegue ficar conectado ou a pessoa não consegue se conectar com você por muito tempo. Pode ser um encontro, né? Assim, uma situação esporádica na vida, mas não existe a conexão. Lembra que eu falei semelhante atrai semelhante? E também desatrai o dissemelhante, né? Então, se você não tem um complexo de rejeição e você já atraiu alguém que tem, não tem como dar match, né? Porque você vai ofertar atenção, carinho, cuidado, afeto, amor para essa pessoa e ela não vai conseguir receber, e aí ela vai tender a cair fora, né? Ou o contrário, você vai ofertar tudo isso, a pessoa não vai te dar em troca e aí você vai cair fora, né? Porque você não sabe lidar também com esse tipo de situação de escassez. E essa é uma palavra muito associada ao complexo de rejeição, é a escassez. E aí, pessoal, isso vai ser um tema para uma outra live, mas isso reverbera inclusive no financeiro, no material das pessoas, na situação de escassez material e financeira mesmo. O complexo de rejeição pode ser a raiz dos problemas financeiros das pessoas, dos problemas das dívidas, né? Porque tem esse núcleo da escassez psíquica e emocional muito forte. E aí a gente reverbera na vida aquilo que tá dentro. E uma das formas de reverberar, ou seja, né? A gente vê no mundo lá fora, projetar o que tá dentro de nós, nas situações que a gente vive, é a questão da escassez financeira mesmo, tá? E aí a gente vai puxando, e a gente chega no complexo de rejeição não resolvido, tá? Mas isso é tema para outra live, se vocês quiserem que eu faça uma live falando sobre a questão da rejeição, do complexo de rejeição e o tema da escassez financeira, vocês, né, deixem aí nos comentários, diz que querem que eu preparo também, tá? Com todo o cuidado para um sábado a gente conversar sobre isso. E, bom, eu já fechei aqui, pessoal, a parte dos conceitos psicológicos associados ao complexo da rejeição, tá? Como é que tá a live até aqui, pessoal? Estão me acompanhando? Vocês têm perguntas, vocês têm questões, querem compartilhar alguma coisa, trocar, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Agora eu só vou abrir rapidinho a porta pra gata e eu já volto, tá? Não saiam daí, só um minutinho.
Desculpa, pessoal, né? Faz parte, live em casa é assim mesmo, né? Ambiente de trabalho também tem dos seus imprevistos. Bom, vou tomar uma aguinha aqui. Se agora não ocorrer a vocês perguntas, questões, saibam que depois, né, pode deixar ali no meu inbox, direct, as suas questões, perguntas, compartilhamentos, ou mesmo ali como comentário no vídeo, tá? Então, vamos seguir adiante na nossa live, agora pegando a questão astrológica, que é a associação com o planeta Saturno, né? E por que que, do ponto de vista astropsicológico, a gente associa o sentimento de rejeição, o complexo de rejeição, a um Saturno enfático no mapa? Gente, olha, eu poderia pegar muitos caminhos para explicar para vocês a associação com Saturno, mas o nosso tempo é curto, né? Ó, já temos 25 minutos de live, então eu combinei com vocês de 30 a 45, então vou ter que me agilizar aqui, tá? E eu resolvi trazer como imagem para vocês dessa associação de Saturno com o tema da rejeição o mito de Saturno, que é o mito da castração de Urano por Saturno, certo? Ou seja, Saturno é filho de Urano pela astrologia, pela mitologia, perdão, né? E aí, o Urano soube por como é que falava antigamente? Oráculo, né? Era muito comum os deuses consultarem os oráculos para saber, né? Como se dirigir na vida e tal. E aí, o oráculo falou para Urano que ele seria destronado por um de seus filhos. Então, o que Urano fez quando ele começou a ter filhos com a sua esposa, que eu não lembro agora o nome, eu não vou nem tentar falar, porque, pessoal, eu não gravo mesmo detalhes, né? Eu acho que é Réia, tá? Mas eu não tenho certeza. Enfim, ele começou a rejeitar os filhos, né? Ou seja, Urano engolia os filhos para matá-los, né? Para não ter filhos, para não correr o risco de ser destronado por eles. Então, quando Saturno nasceu, a mãe pegou e enrolou ele num pano, como se fosse uma pedra, né? Quando Saturno nasceu, a mãe pegou uma pedra, enrolou num pano, entregou a Urano, dizendo que era o filho dele, Saturno, e este engoliu a pedra, tá? E ela pegou Saturno e mandou para longe para ser criado em alguma aldeia por outras pessoas para o menino sobreviver. Depois que ele cresceu, a mãe foi lá e começou a convencê-lo de ir matar o pai e libertar os irmãos e acabar com essa situação. A mãe sofria a perda dos filhos. E aí Saturno acatou o pedido da mãe, foi lá e matou o pai, Urano, né? E ele matou castrando o pai, né? Enfim, podem buscar detalhes do mito na internet, gente, eu não sou boa nisso. Mas a ideia é essa ideia da castração, né? Que faz com que a gente viva essa situação de rejeição, ou seja, Urano rejeitava os filhos. O filho rejeitado pelo pai foi lá e castrou o pai e matou o pai e acabou com essa situação, entende? Ou seja, todo esse movimento, né, de não ser quisto pelo outro. Urano não queria os filhos. Para que eu quero filhos? Para eles me destronarem? Eu não quero meus filhos. Eu escolhi? Não. Eu tinha os filhos, mas depois eu matava, né? Podia não ter, mas ele tinha e matava. E esses filhos, né, rejeitados, assim como Saturno, foram criando sentimentos dentro de si, certo? Foi escondido, né? Foi tirado de cena, foi criando internamente uma revolta, uma raiva. Isso tudo também eu não elenquei aqui naqueles tópicos para não me alongar muito na parte psicológica, pessoal, porque tem muitas características psicológicas mesmo associadas, tá? Mas a raiva é muito forte nas pessoas que têm um complexo de rejeição, mas geralmente uma raiva reprimida. E tudo que é reprimido vem para fora numa intensidade muito desproporcional aos fatos quando ela sai, né? Então, esse é um outro aspecto importante do complexo de rejeição. É a raiva que as pessoas têm interna
guardadas dentro de si e a necessidade de trabalhar esse sentimento, porque senão esse sentimento te toma, te devora, te faz causar estragos enormes na sua vida e nas suas relações e para você mesmo, né? Uma raiva que se transforma em ódio, tá? Fortíssimo, poderosíssimo mesmo. Gente, tem um livro que eu sempre indico para as minhas clientes lerem. Ele tem PDF na internet, que eu já vi, tá? Que ele se chama As 5 Feridas Emocionais. Eu tô aqui até abrindo, olhando aqui pro lado para ver cadê ele, para eu dizer de quem que é a autora. Depois eu digo pra vocês, porque eu não tô achando, não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas tem uma autora que ela escreveu sobre as 5 feridas emocionais, as dores mais profundas da alma, tá? Uma terapeuta. E a primeira dor que tá é a rejeição, a segunda é o abandono, depois vem a injustiça, se eu não me engano, e vem 2 outras ali que eu não sei quais são, né? Nessa escala, ela diz que a rejeição é a dor mais profunda. E ali, gente, ela descreve nesse livro, eu acho que é Lise Bourbeau, tá? Procurem aí na internet. Ela descreve, vale a pena comprar esse livro e ter, porque inclusive ele é um livro que tem ali páginas para que você trabalhe o complexo da rejeição. Ela chama de dor da rejeição, né? Ferida da rejeição. E você preenche ali umas fichas, uns formulários, tem toda uma proposta de autocura também, tá? E ela traz como muito importante realmente essa questão da raiva, do ódio, que existe dentro de quem tem um complexo de rejeição, que existe uma grande dificuldade de você direcionar essa raiva e esse ódio num primeiro momento, se você não trabalha esse complexo de rejeição em você. Existe um primeiro momento de não trabalho, você ter muita dificuldade de direcionar essa raiva e esse ódio que você sente das pessoas e das situações que te disseram não, que não te escolheram, que te rejeitaram. Você botar para fora, direcionar pro outro, pra vida, para fora de você, essa raiva, e você introjetar ela. E aí, por muito tempo, isso virar uma força autodestrutiva. E autodestrutiva é canalizada com o que a gente vem trabalhando de Saturno, é levar pro limbo saturnino que eu falei na live anterior. Quem não viu, veja que eu falei ali sobre as questões dos limbos saturninos, dessas depressões profundas, desses lugares escuros horríveis que as pessoas vão e ficam por muito tempo ali, principalmente quando se tem um complexo de rejeição, tá? É bem profunda essa dor, esse complexo, ele é bem complicadinho mesmo de se trabalhar, e uma das partes do trabalho do complexo da rejeição passa realmente em ajudar a pessoa a integrar essa raiva. E, pessoal, pasmem, né? Eu sei que eu falo pasmem porque as pessoas pasmam, não é? Porque, para mim, como terapeuta, isso é natural. É importante a pessoa, nesse processo de integração da raiva dela, ela se permitir liberar a raiva contra o outro. Não é liberar ela bater na pessoa, né? Mas é aceitar que tá com raiva dessa pessoa. Tá com raiva dessa pessoa que disse não pra ela, tá com raiva dessa pessoa que não escolheu ela, tá com raiva dessa situação que disse não pra ela, que não escolheu ela. Admitir, eu tô com raiva, né? Temos os nossos tabus psicológicos, sociais aí, né? Enfim, lá no meu Instagram de psicóloga, eu já falei muito sobre o sentimento da raiva, bem antigo. Catem por lá que tem eu falando sobre isso, tá? Do quanto que é importante a gente de verdade integrar esse sentimento na nossa psique. E lidar com isso com mais naturalidade, gente. É sentimento humano. Sentimento a gente não controla, a gente controla as nossas atitudes, as nossas posturas. Quando a gente está sentindo algo, a gente tem essa capacidade. Agora, a gente não pode, não quero sentir raiva, porque, ai, meu Deus, eu quero ser perfeito, né? Não posso sentir raiva, né? Pessoal, só um pouquinho. Quando você fala com uma terapeuta, uma psicóloga, a gente desconstrói bastante coisa que o senso popular constrói na cabeça das pessoas e que é adoecedor. Mas voltando, então, para o mito de Saturno, da castração de Urano por Saturno e o tema da rejeição, é esse o fato. Eu não vou me alongar mais, gente, porque de verdade, né? Eu não vou passar de 45 minutos hoje. Eu acho que uma live de 30 a 45 minutos é o que fica registrado. Se vocês quiserem mais sobre esse tema, me peçam. Deixem nos comentários, façam perguntas. Eu posso aprofundar, posso, né, pegar um ponto aqui que eu não consegui aprofundar e levar para vocês num outro momento, tá? Reservar um momento e tal. Porque hoje eu quis pegar mais os aspectos psicológicos do tema da rejeição, porque eu venho falando muito sobre o próprio planeta Saturno nas minhas lives sobre Saturno, tá?
Mas tem essa associação. Saturno é um planeta que a gente associa sempre. Então, a perdas, a faltas. E as faltas na psicologia são associadas aos processos de castração, né? Aí, dependendo da linha teórica que você segue na psicologia, você vai ter uma leitura ou outra. Quando a gente fala de castração, é muito comum as pessoas perguntarem, é o complexo de Édipo? Cara, isso é psicanálise. Eu não domino psicanálise, meus caminhos na psicologia são outro, mas a castração é a falta, né? É você não poder ter algo, você não poder ter algo que você quer ter, né? Aí o complexo de Édipo explica lá, né? O filho querendo a mãe, a filha querendo o pai, não pode ter, e aí dá essa explicação sobre a questão da castração. Cada um vai entender pelo seu caminho que a sua psique, né, conseguir associar melhor, né? Mas a informação é essa, são as experiências de castração na nossa vida, as experiências de falta, da gente não poder ter aquilo que a gente quer, que isso é humano, isso é natural, isso é constitutivo da psique humana, a gente conseguir lidar com as castrações da vida, né? Tem uma linha da psicologia que não é a que eu domino também, mas eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu achava muito interessante, que é o Winnicott, né? Que ele fala do tema da castração, trazendo a imagem da mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa não é aquela mãe que dá tudo ao filho, tudo o que o filho quer. Não é a mãe que não castra o filho. Pelo contrário, é a mãe que permite ao filho vivenciar a experiência humana e necessária da castração, e ajuda esse filho a aprender também a lidar com a dor da castração, com a frustração de não ter tudo aquilo que ele sempre quis, tudo aquilo que ele quer, né? Ele conseguir também vivenciar essa dor de não ter o que ele quer, sempre, porque isso é da vida. E aí a gente fala que a família, esse ambiente especial, que quando a gente é criança, a gente pode aprender, ou a gente pode ensinar aos nossos filhos a vivenciar as dores do mundo num ambiente mais protegido e amoroso. E a criança ir desenvolvendo essas ferramentas, para quando ela chegar lá no mundo, ela já está treinada para lidar com as situações que vêm. Ou seja, uma criança que foi bem castrada no seu ambiente familiar, que conseguiu lidar bem com as situações de falta, de restrição, de não poder ter o que queria, ela desenvolve recursos para lá no mundo. Quando o mundo fizer isso com ela castrar, ela conseguir lidar, né? E não cair nesse limbo saturnino que eu falo. Isso é do mundo, na astropsicologia é Saturno, pessoal, né? Saturno e os ciclos de Saturno, né? São muito importantes também a gente conhecer os ciclos de Saturno. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre os ciclos de Saturno. Antiguíssimos meus vídeos, gente. Olha, vocês vão ver a qualidade, assim. É de antes de pandemia, ou era na pandemia que eu gravei esses vídeos, eu não lembro, mas faz muito tempo. Mas assim, ó, se apeguem à informação, sabe? Eu vou até deixar ali no meu Linktree aqui do Instagram, direitinho ali o link para esses vídeos do YouTube, para o primeiro vídeo do YouTube, porque foi uma série de 4 ou 5 vídeos que eu fiz para vocês sobre os ciclos de Saturno, que são os famosos setênios, né? Os ciclos de 7 em 7 anos, que não são só setênios, né? Porque ali nesses vídeos do YouTube que eu tô falando para vocês darem uma olhada, eu mostro para vocês que existem anos importantes dentro desse ciclo de 7 anos. As pessoas conhecem, né? Mas os 7 em 7 anos, de 7 em 7 anos a gente muda, a gente passa por um processo de transformação, de amadurecimento, vem crise, né? Até as células do nosso corpo se renovam. De 7 em 7 anos é o fim de um ciclo e o início do outro, né? Então, 8, 15, 22, 29, a gente recomeçou um outro ciclo de 7 anos, né? 42 a gente finaliza um que a gente começou aos 35 e 43 a gente começa o outro, entende? Então, são os grandes marcos dos ciclos saturninos, tá? E que trazem muito forte nas trocas de setênios, ali do 7 para o 8, né? 14 para o 15, as situações saturninas, né? E vem muito experiências que a vida nos traz de faltas, de castração, de restrição. Saturno, que nem eu falei na live anterior, do sábado passado, é o fiscal do zodíaco, é o fiscal da obra da nossa vida. Então, de 7 em 7 anos, ele vem aqui dar uma fiscalizada, mas também tem os mini ciclos dentro dos grandes ciclos de Saturno.
E um ano muito importante dentro do ciclo de Saturno é o quarto ano do setênio, que é a metade do ciclo, né? Ou seja, você já viveu 3, você chega no 4 e você tem mais 3 para viver. E aí, dependendo do que você está fazendo com sua própria vida, o quarto ano do ciclo vai ser um ano de impulso para que você siga no caminho que você começou a trilhar, porque saturninamente você está indo bem, ou vai ser um ano destruidor ali para te fazer, né, aqueles anos de limbo saturnino, para te fazer se redirecionar pelo seu caminho. E as experiências saturninas de crise e de cobrança, elas passam por esses temas que eu tô falando para você. Castração, falta, limitações, limites. E para quem tem um complexo de rejeição, são anos que vão de verdade engatilhar esse complexo aí e fazer com que a pessoa vivencie a dor da rejeição inúmeras vezes, como uma tentativa da própria psique de dizer para ela: se cura disso. Você precisa se curar um pouquinho mais, né? Descascar mais uma camada dessa cebola. Perdão, pessoal, fiquei segurando aqui a caneca e não bebi. Você precisa descascar mais um pouquinho a camada dessa cebola, dessa dor da rejeição, porque senão você vai ficar andando em círculos, não vai sair do lugar. Parece que você vai ficar repetindo inúmeras vezes a mesma situação, né? Os mesmos conflitos, as mesmas crises, entende? Então tem a ver com Saturno, tá? Pesquisem mais sobre os significados atribuídos a Saturno, mas é esse que se conecta mais diretamente e facilmente com a rejeição, tá? Nosso tempo tá acabando, 9h41, eu preciso finalizar a live. Agradeço muito a presença de vocês. Ainda tem um tópico, o terceiro tópico, né? Relembrando aqui para vocês os 3 tópicos falados na live de hoje. O primeiro tópico foram as características psicológicas de quem tem o complexo de rejeição, algumas, tá? Porque não são todas. Para quem quiser saber muito mais dessas características, eu indiquei um livro no meio da live, dêem uma olhada aí. Busquem esse livro, depois se quiser me pergunte, faço direitinho. O mito de Saturno associado ao complexo da rejeição, que é a castração de Urano por Saturno, tá? E a terceira parte é essa carta aqui do tarô, que para mim é a carta, uma das, né? Que simboliza demais a situação da rejeição na nossa vida. Mas, gente, antes de eu finalizar e aproveitar esses minutos finais para conversar aqui com vocês sobre a carta, tá tudo bem por aqui, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Como é que tá a live? Alguém tem alguma pergunta? Alguém, né, quer fazer algum comentário, algum compartilhamento? Vou dar aqui uns segundinhos, se alguém quiser, escreva aí. Senão, vou tocar a ficha pra gente se encerrar, tá bom? Bom. Tomar mais uma aguinha e vamos lá. Então, povo, nos atendimentos que eu faço, me vem muito imagens, né? E imagens do tarô. Então, não é à toa que existe o tarô. E o tarô usado por mim, assim como outros terapeutas, como uma ponte de acesso ao inconsciente das pessoas. A gente pode acessar, né, quando uma pessoa vem para uma consulta divinatória do tarô, né? Não adivinhatória, divinatória, né? Com essa intenção de fazer uma ponte ao seu próprio inconsciente para, a partir das imagens do tarô, receber informações do que é que está acontecendo aí a nível invisível, que ela não está entendendo em relação à própria vida dela. E aí, quando ela tem clareza, ela entende, ela vê, ela enxerga, ela consegue se situar e aí também direcionar as atitudes dela, as ações para resolver isso aí que está acontecendo, causando, e ela não sabe nem o que é, né? Isso é o tarô usado do ponto de vista terapêutico e divinatório, tá? Então, assim, a pessoa pode vir até você, pedir para você tirar as cartas para poder enxergar ali o que é que tá rolando, para ela ter clareza e se posicionar na vida. Ou, nas sessões que eu faço de astroterapia, quando as pessoas estão falando coisas, às vezes me vem imagens do tarô na cabeça, né? De uma situação retratada pelo tarô, situações humanas, que provavelmente todos nós passaremos por todas aquelas situações retratadas pelo tarô, tá?
Mas quando uma pessoa tá vivenciando uma daquelas que tem uma imagem, assim, do tarô, vem na minha cabeça, daí eu pego. Aí mostro pra pessoa, ó, é isso aqui mais ou menos que você, como você se sente, enfim, né? Faço essa ponte com o inconsciente para as pessoas. E essa é uma situação muito relatada para as pessoas, pelas pessoas que vivenciam o complexo de rejeição como a dor de não ter sido escolhido, né? De ter sido rejeitado. Aqui ele tá rejeitando, né? Mas a gente, essa imagem ela tá meio ambígua, né? Assim, me parece, pra mim, não sei se vocês têm uma imagem diferente, né? Uma leitura diferente, que ele tá rejeitando a taça, mas como uma reação, tipo de birra, assim, eu não quero. Sabe, criança, quando você diz um não pra criança e daí depois você diz sim e ela diz, não, agora quem não quer sou eu, né? É criança assim, né? Criança é super reativa, né? Você rejeita ela, ela vai te rejeitar também. Primeiro ela te rejeita, depois ela até pode fazer as pazes com você, ou dizer que quer aquilo que ela já queria, mas que ela disse que não queria porque você disse que não pra ela, né? Criança nos mostra muito, de uma forma muito legal, todos esses mecanismos inconscientes. Então, pra mim, esse aqui é um nível bem infantil de vivência do complexo da rejeição, tá? Me parece que o cara tá rejeitando, o jovem tá rejeitando algo que estão ofertando a ele por reação, diz assim, não, agora eu que não quero, tá? Essa é minha leitura, gente, não tem nada a ver com a interpretação do tarô para essa carta. Estou trazendo como uma imagem para vocês perceberem estes movimentos que a gente faz, as nossas posturas, as posturas que a gente assume na vida muitas vezes de rejeição. A gente rejeita porque a gente foi rejeitado, né? Porque ele não tá com uma cara feliz, né? Ele não tá com uma cara de tá tudo bem. Ele não tá de boa. Aí é o complexo de rejeição, né? Porque lembra que eu falei lá no início? Tanto você rejeitar algo, quanto você ser rejeitado por algo ou por alguém, te causa dor, te causa sofrimento. Não é um lugar fácil e comum, né? Então, ele não tá bem, ele não tá confortável, né? Tá desconfortável. Seria diferente de uma pessoa tá de boa, dizendo assim, não, obrigada, eu não quero. Que é que nem eu falo para as minhas clientes, e aí eu já vou encerrar a live, em relação a um olhar saudável ao complexo de rejeição. Eu falo para as pessoas assim, cara, pensa você numa pizzaria, no rodízio de pizza. Vem um garçom e te oferece pizza. Vários garçons, 20, 30 garçons te oferecendo pizza. Se você não rejeitar a oferta deste garçom, de alguns garçons, como é que você vai sair dessa pizzaria? Se você se obrigar a aceitar todas as ofertas de pizza que te deixarem, te trouxerem, você vai dar conta? E se você der conta, como é que você vai sair de lá, né? Tendo comido tudo isso. Se você tentar dar conta, né? Não vou dizer não, coitadinho do garçom, ele vai achar que eu tô rejeitando ele. O garçom não vai achar que você tá rejeitando ele. Talvez possa achar. Aí é que tá. Se o garçom tiver um complexo de rejeição. Mas se você tiver o complexo de rejeição, você vai ter a fragilidade de dizer não pro garçom. Coitadinho do garçom, você vai projetar no garçom. Como é que será que ele vai se sentir? O que será que ele vai pensar de mim se eu disser que eu não quero essa pizza? Você não quer porque você não gosta, porque você não tá afim, porque não vai dar pra você comer. Você vê que é uma situação normal da vida e você diz, não, muito obrigada, né? E aí, essa oferta, vamos pensar nessa carta que deixa outro ponto de vista, de uma rejeição saudável. Pensa num garçom te trazendo uma pizza e você sorrindo, educadamente dizendo, rejeitando, dizendo, não, muito obrigada, eu não quero. Acabou, resolveu, vida que segue, o garçom vai pro lado dele, você se concentra no que você tá fazendo e passou. Você entende? É assim que a gente lida com os nãos da vida que a gente tem que dar e que a gente recebe de forma saudável, né? Aconteceu? Foi. Mas quando você tem um complexo de rejeição, não é assim, gente. É meio que, tá parado, né? Tá tudo parado, fica estanque ali, né? A coisa fica, permanece, não sai. E aí, existe um trabalho muito importante de ser feito para que você se liberte e a vida siga, possa andar, as coisas acontecerem, e enfim, né, pessoal?
tudo que tiver que vir que venha, né? Do estancamento de uma situação assim. Para isso, pessoal, tem florais, tem terapias energéticas, tem a terapia psicológica, tem a astroterapia, enfim, a gente precisa, tem o tarô terapêutico, a gente precisa de verdade buscar ajuda, porque não se desfaz sozinho esse tipo de situação. O Einstein já dizia, né, que a mente que criou o problema, ela não vai conseguir resolver esse problema sozinha, né? E é aquela coisa que a gente sabe, se você tá aqui com seus problemas, você precisa de alguém que esteja de fora para te puxar, para que você consiga ampliar a sua visão e sair, né, do fechamento que você fica ali com seus problemas. A sua mente que criou esse problema não tem a capacidade de resolver sozinho, né? Não tem. Precisa de uma iluminação externa, precisa de uma ajuda externa, um floralzinho, um reiki, uma terapia, um tarô, né? Para que você consiga, né, olhar de um outro ponto de vista tudo isso e se reposicionar e resolver, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui o barulho da vida acontecendo aqui no meu prédio, tá? Agradeço muito a vocês que estiveram presentes nessa live hoje, pela presença de vocês. Espero ter trazido conteúdo útil, informação útil para vocês, porque esse sempre é a minha ideia com tudo que eu faço, com as lives que eu faço, com os conteúdos que eu posto, YouTube, inscritos, enfim, tá? Trazer utilidade para vocês que estão buscando viver melhor, né? Bem viver nessa vida, lidando aí com tudo que é do humano, tá bom? Um ótimo sábado para vocês. Muito obrigada. Fico à disposição, deixe seus recados ali. Se gostarem dessa live, compartilhem com as outras pessoas, compartilhem com pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar desse conteúdo, tá bom? E fico à disposição se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo e entender tudo isso aí na vida de vocês. Um forte abraço, pessoal, bom sábado e até a próxima. Sábado que vem tem também, tá bom? Sempre nessa faixa de horário para começar, entre 8h30 e 9 horas da manhã de sábado. Um abraço!